você vai agora falar bastante. Eu quero entender isso daqui, ó. A briga entre assim, Lula e o mercado sobre o teto em relação ao de gás. mercado aí, na verdade, em relação ao mercado, é só um esclarecimento, né? Eu falei que mercado aos investidores, né? Mas, de certa forma, todos nós fazemos parte do mercado, que a gente tem, né? Ou a gente é aposentado, né? A gente, de certa forma, está interessado em como o governo se endivida, como gasta, como, né, como controla suas receitas. Então, obviamente, quanto mais dinheiro, maior interesse. Por isso que o mercado ficou meio vinculado aos grandes empresários, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu estou me baseando aí em tudo que eu já li dos principais economistas. Eu tentei fazer um sumo aí do que os economistas aí, dos chavões aí, estão falando sobre a PEC. E aí a reação do mercado meio que está explicado nessa questão, né? Então, a maior questão dos economistas aí, tanto os contra como os a favor, é o quanto principalmente o que vai ficar fora do teto, veja, o mercado esperava, já contabilizava essa questão do dinheiro dessa PEC, né? Os dois falavam em um auxílio de 600, sabia que, né, não estava no orçamento, que em algum momento ia ter que sair mais uma PEC, mas o que incomoda o mercado, vamos dizer assim, não é a questão de estar fora da PEC, é o pleito de estar fora permanentemente. Quer dizer, é você, né, como eles falam, dar um cheque em branco, aí sem um prazo, e sem estar amarrado numa âncora fiscal que eles chamam de teto, ou qualquer coisa parecida. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, e que a maioria dos economistas coloca, que essa PEC não pressione muito o endividamento público, que no final do dia vai impactar juros, vai impactar dólar, e acaba gerando inflação, que acaba atingindo os mais pobres de volta. Então, é aquele negócio, dá com uma mão, tira com a outra. Então, essa é a preocupação maior dos economistas, né? Então, pelo que eu apurei aí, numa média, assim, os economistas, eles indicam que um valor, uma PEC, quer dizer, que o ideal seria ficar entre 70 e 80 bilhões. Isso poderia ser acomodado aí, não pressionaria tanto o endividamento público, né? Obviamente que nesse valor não caberia muita coisa, talvez só o Auxílio Brasil, Bolsa Família, não sei que nome que vai ficar, mais alguma coisinha. E lógico que eles dizem que esse valor teria que estar vinculado a uma nova proposta de teto, né, que eles gostam de chamar de âncora fiscal. E o ideal é que também não ficasse solto, né, que isso é o extra-teto permanente aí, né? O que eles acham que o ideal que fosse um ano só, óbvio, né? Mas assim, que também não ficasse mais do que 2 anos fora do teto o Auxílio Brasil. Outra questão que eu também levantei é que o Auxílio Brasil, isso na gestão do Bolsonaro, foi muito improvisado, né? E ele precisaria ser repensado, principalmente em relação aos critérios para checar quem realmente precisa, né? E isso passaria talvez por um recadastramento, aí, uma atualização dos cadastros do programa, e vincular também o Bolsa, né, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, a programas de geração de emprego, para não ficar só simplesmente transferência de renda, né? Você ter ele vinculado a outros programas, um negócio mais robusto e mais pensado, mais planejado, né? O fato é que o bode que está na sala aí, eu acho que é bem esse o termo, né? O Lula tem um monte de balão de ensaio aí do que fica, já até falaram em PAC, né? O bode é grande e fedido, né? Porque tem Bolsa Família, eles colocam farmácia popular, que obviamente foi deteriorada no orçamento, merenda escolar, o aumento real do salário mínimo, e como eu falei, tem o retorno de Jedi aí, que é o PAC, né? Que também não está claro aí o que entraria nesse pacote, né? Só precisa lembrar que
os primeiros PACs também faltou, mesmo da parte do PT, faltou planejamento, né? Faltou um planejamento criterioso, a execução também não foi lá dessas coisas, né? Muitas obras abandonadas, muitas ideias jogadas sem planejamento, sem estratégia. Mas o que eu acho de tudo isso, a parte mais, vamos tentar tirar aí a moral da história, é que a gente voltou a falar de projetos de investimento, né? De plano de governo, né? Os últimos 4 anos foi só blá, 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 e a gente até já falou aqui, os valores de investimento foram minguando, né? E o que eu acho que está ficando de fora, que também deveria estar aí, deveria ser a segunda moral da história, é a emenda do relator, né? É o orçamento secreto, né? Que virou meio que um PAC piorado aí, né? Vai para os municípios só amigos, dos políticos amigos. E, aliás, para mim, o Supremo continua se omitindo sobre o orçamento secreto, que é inconstitucional, e que a gente sabe que reelegeu o esquema aí do Valdemar, do Centrão, né, que é um acordão do Bolsonaro com o Lira, e que, se não for barrado pelo Supremo, vai virar um acordão do Lula com o Lira, né? Então, esse sim, do meu ponto de vista, é um item importantíssimo nessa discussão do tamanho da PEC, e podia ajudar, inclusive, a ampliar esse valor, né? Então, eu acho que esse é o sumo aí do que eu tenho visto aí dos economistas. Mas você acha, Marcelo, eu não sei, a gente lê tanta coisa, né, a respeito, também a gente fica meio vendido. Agora, eu acho que, basicamente, o que mais importa aí é o tempo, né? Quantos anos o governo Lula vai ter que superar aí os gastos, né, fiscais do tal do teto estabelecido? A grande discussão, na minha opinião, é essa. Eu acho que, por exemplo, não cabe durante os 4 anos o Bolsa Família ficar fora do orçamento, né? Tem que ter um prazo aí negociado, não sei, para dar um pouco... É o que eu falei. Os economistas indicam o ideal 1 ano só, mas assim, até 2 anos eles acham que passa, assim, não pressionaria muito o endividamento público, né? Hoje eu vi uma entrevista aqui na Globo News agora, naquele programa das 6 horas da Globo News, a entrevista com o senador, que é o relator desse processo aí da PEC da transição. Ele acha que 2 anos seria o suficiente, que passa 2 anos, que ele vai, inclusive, sugerir isso de 2 anos, que eu acho que é bastante razoável, né? Dá tempo de você criar, né, condições fiscais necessárias para suprir as necessidades. O que nós precisamos é uma reforma tributária urgente e uma reforma administrativa urgente. Não adianta ficar aí gritando aí, preciso de mais dinheiro, preciso de menos dinheiro. Aí vem as pessoas esquecem, né, que qualquer um dos dois que fossem eleitos, eles não teriam dinheiro para cumprir nem 1/5 das promessas que ele colocaram em campanha. Então, alguma coisa para ter resultado. Eu acho que o Lula não vai se candidatar mais pela idade mesmo dele, né? Ele não vai se reeleger. Ele tem que promover agora uma grande mudança de comportamento. Ele tem que ser o promotor, tem que incentivar essa mudança, essa reforma tributária e a reforma, que é a reforma fiscal, né? E também essa reforma institucional, né? A reforma do Estado como um todo, né? Jean, diferente do Valdemar da Costa Neto, o Lula quer entrar para a história, né? E essa é a última oportunidade de ele fazer isso. O próprio Alckmin já sinalizou alguns caminhos para não deixar o Auxílio Brasil muito tempo fora do teto. Ele falou das isenções fiscais, os benefícios fiscais. Obviamente que o empresariado vai chiar, mas, segundo ele, o fato de você rever essas isenções fiscais, esses benefícios fiscais,
para algumas indústrias, para alguns, para alguns setores. Só isso já poderia ajudar a encaixar de volta o Auxílio Brasil no orçamento. Nós estamos falando de jet ski, por exemplo? Um exemplo, né? Ô, As Marcelo, isenções dos IPIs para os amigos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui da turma de humanas, vai. Qual é o fator que corrige o teto de gasto? É a inflação, né? Do período anterior, né? Porque eu estava vendo uma matéria, eu não gosto de falar as coisas sem muito dado concreto, mas não cheguei a fazer anotações aqui. Alguém falando que a própria correção do valor do teto já contemplaria o Bolsa Família. Procede isso? Você leu alguma coisa a respeito? Não, porque muitos gastos, né? Lembra-se que a gente tem, inclusive, salário de funcionário também represado aí nesses últimos anos, que não foi dado aumento. Mas muitos gastos acompanham a inflação. Então, em tese, o limite, quando você sobe com o limite, né? Você dá esse aumento aí da inflação do período anterior, ela já está consumida, porque os outros itens também vão ser atualizados pela inflação. Muitos contratos de prestação de serviço para o governo, para o Estado, né? Para o Estado de forma geral, também vão ser atualizados pela inflação. Então ele não ganha muita margem, né? O que se discutiu no passado é você, por exemplo, colocar a inflação mais alguma coisa do ganho do PIB, se você tiver, aí seria um ganho real de fato. Só a inflação não é um ganho real orçamentário, entendeu? Legal. Nós tivemos um comentário aqui do Francisco Nascimento, né? Eu achei oportuno, os que ele escreveu aqui para nós, aqui, os que fazem mobilização antidemocrática deveriam fazer o seguinte: vocês serão bem-vindos fazendo trabalhos comunitários, as entidades filantrópicas precisam de voluntários. Eu concordo com essa postura e com essa posição do Francisco. Aliás... É uma forma de ajudar a sociedade civil, né? Melhor do que ficar gastando fazendo energia, bloqueio na estrada, né? Ou mandando mensagem de celular para os ETs, você viu? Os ETs, né? Mas olha, Jean, a gente sabe, é lógico que essa ideia é muito legal, mas não teria a ressonância que tem o movimento na rua, na frente dos quartéis, aquilo tudo, interditando estradas e tal. A gente sabe que para fazer manifestação tem que ter barulho, né? Que nem se falava muito em 2013, não, as manifestações têm que ser pacíficas e não sei o que, aí não faz barulho, não dá imprensa, não dá mídia, entendeu? Porque vocês devem ter visto também o que se levou de comida para essas manifestações, poderia sim ser canalizado para creche, para uma série de coisas, né, para asilos, tudo, mas meu otimismo não chega a tanto, isso não existe. Para fazer manifestação tem que fazer barulho e tem que dar mídia. Mas eu acho que realmente nós temos aqui no Guarujá um trabalho junto com o Altamir, né? No trabalho que ele faz lá com os meninos lá com o bodyboard, né? É o Instituto Bodyboard em Guarujá, IBG, que precisaria muito da contribuição desses bolsonaristas do Guarujá, que vão lá na porta lá dos quartéis, ali do Forte dos Andradas, né? A gente precisava também de muitas colaborações aí deles, ao invés de ficarem gastando saliva e dinheiro com coisas inúteis, né? É um programa social que a gente faz, que engloba aí várias crianças, principalmente das comunidades ali da Barreira e da Vila Baiana, né? E a gente procura dar, o Altamir muito empenhado nisso, procura dar bastante orientação, bastante educação e treinando para o esporte. Estamos competindo aí em várias modalidades, o brasileiro de bodyboarding, o paulista de bodyboarding, até o Altamir, com toda aquela velhice dele, ele está competindo.